Olá, eu pedi uma conversa com a ministra Marina Silva, é uma pessoa que eu estava querendo conversar desde o início do governo, uma trajetória que eu acompanho há muitos anos, cobri campanhas dela à presidência da República, já tinha feito uma entrevista lá em 2014 com ela, que ela não deve lembrar, quando ela era candidata, e tem uma curiosidade muito grande de saber como que está sendo essa nova experiência dela como ministra do Meio Ambiente, agora 1 ano e meio já novamente aqui nessa cadeira. Queria agradecê-la, ministra, por ter aceitado o meu pedido. Obrigada a você. Muito obrigado. E queria começar perguntando uma pergunta que tem a ver com o passado, mas olhando para o futuro. Até hoje a gente descobre, a gente se surpreende com esqueletos no armário do bolsonarismo, do que eles fizeram aqui no Ministério do Meio Ambiente. Recentemente a gente noticiou lá na coluna que vocês descobriram aqui no Ministério que eles tinham apagado, tirado do ar quase 30 anos de documentos sobre a política ambiental. E aí eu queria lhe perguntar o que hoje vocês estão fazendo para tentar proteger a política ambiental, proteger o Ministério, as conquistas que a gente teve nessa área, diante de um possível retorno de alguém que esteja mais compromissado com o desmonte do que com a política ambiental de fato. Bem, uma coisa importante é você pensar no fortalecimento das instituições. E eu sempre trabalho com a ideia de que você deve fortalecer as instituições, porque elas que são capazes de resistir às sazonalidades políticas ou às tentativas de descontinuidade daquilo que não pode ser interrompido. E esse fortalecimento institucional é uma marca das nossas gestões, quando eu passei por 2 vezes no Ministério do Meio Ambiente, no primeiro governo do Lula, no segundo governo e agora nessa terceira oportunidade. Foi assim que a gente criou o Serviço Florestal Brasileiro, para ter uma política voltada para o desenvolvimento sustentável na área de floresta. Foi assim que a gente criou o Instituto Chico Mendes, para ter uma política de implementação das unidades de conservação, e foi assim que a gente fez um esforço de fortalecer também institucionalmente a carreira de servidores e servidoras. Nós fizemos concursos, eu saí daqui 16 anos atrás, por exemplo, deixei 1.700 fiscais, eu voltei com apenas 700 fiscais. Agora nós estamos fazendo um esforço para que a gente possa ter novo concurso. Nós já tivemos o do Ministério do Meio Ambiente, já asseguramos concurso para o IBAMA e para o CMBio, inclusive para fazer a reposição desses quadros que saíram. Quando você fortalece institucionalmente as políticas e as estruturas, você de alguma forma cria algum mecanismo de blindagem, né, das políticas públicas. Obviamente que isso não é 100%. E ter políticas públicas bem estruturadas, né? Eu cito 2 exemplos de política pública bem estruturada. O Bolsa Família, que foi negligenciado e foi modificado no governo Bolsonaro e a pobreza aumentou. Quando o presidente Lula volta e retoma as políticas de transferência direta de renda, nós tivemos no primeiro ano uma queda de 50% das pessoas em situação grave de pobreza. A mesma coisa, o plano de prevenção e controle do desmatamento da Amazônia. O plano foi enfraquecido no governo Temer, foi abandonado no governo Bolsonaro, nós assumimos, atualizamos o plano, começamos a reimplementação e no primeiro ano já tivemos uma queda de 50% em relação a 2022. Ou seja, fortalecimento institucional, políticas públicas bem desenhadas, em articulação com os diferentes setores da sociedade e com mecanismos de transparência. Na sua primeira passagem aqui pelo Ministério, né, de 2003 e 2008, era mais fácil lidar com o Congresso e tornar mais perenes essas políticas públicas do que é hoje? Eu acho que a relação com o Congresso a gente tem que encarar como o momento da sociedade, porque o Congresso representa a sociedade. E, diante de determinados contextos, pelo menos na agenda ambiental, nunca trabalhei com a lógica da facilidade.
eu sempre trabalho com a lógica da legitimidade. Se as propostas são legítimas, necessárias, a gente entra num processo de diálogo, de mediação dos diferentes interesses para evitar retrocessos e para conseguir avanços e até criar novos paradigmas. Na gestão passada, nós conseguimos trabalhar essas 3 pilastras e até criamos um paradigma que, na época, parecia impossível de ser criado, que foi um mecanismo chamado limitação administrativa temporária ou provisória, que é você poder interditar uma área por 6 meses, possível de ser interditada por mais 6 meses, para poder fazer estudos visando a destinação daquela área, seja para a unidade de conservação, seja para a criação de uma terra indígena, para uso sustentável. Foi assim que a gente fez em relação à BR-163. Nós estabelecemos uma limitação administrativa temporária ou provisória, quer dizer, e criamos unidades de conservação que até recentemente eu tive a oportunidade de visitar com a ministra da Alemanha e a ministra da Noruega, que são projetos de manejo florestal comunitário que estão dando super certo com as comunidades locais, né? São mais de 1.800 famílias que estão nessa floresta nacional ou nas áreas de entorno com as reservas extrativistas, fazendo ali o manejo tanto de produtos madeireiros quanto de não madeireiros. Ou seja, não é que é mais fácil ou mais difícil, né? Você tem que ter a capacidade de entender que o Congresso representa as diferenças que existem na sociedade, está disposto a dialogar e até a gente pode ser surpreendido. Agora mesmo, no contexto dessa situação difícil, dos incêndios que estão acontecendo no Pantanal, nós conseguimos fazer com que o projeto, o PL do Manejo Integrado do Fogo, fosse aprovado com um esforço de todos os parlamentares de diferentes partidos. O senador Cajuru abriu mão de fazer o projeto tramitar em conjunto com o projeto dele, o senador Nelson Trade abriu mão de mais de 16 emendas, a senadora Tereza Cristina abriu mão também de uma emenda, ou seja, né, existe ali sempre a possibilidade de, com muito diálogo e senso de responsabilidade, a gente consegue avanços. A senhora falou de diálogo, eu lembrei, acho que na sua posse e da ministra Guajajara, Sônia Guajajara, o colega de vocês, o ministro Rui Costa, fez uma promessa no discurso dizendo, olha, não vai ter projeto de infraestrutura discutido na Casa Civil que o meio ambiente não esteja sentado à mesa desde o início. Ele está cumprindo essa promessa? Está cumprindo, porque no PAC, por exemplo, o processo que foi feito até chegar ao PAC e a própria inclusão de que ele seria um PAC sustentável, isso foi um intenso debate que foi feito envolvendo diferentes setores de governo, onde o Ministério do Meio Ambiente teve um papel fundamental, até porque as obras do PAC foram cruzadas com os objetivos de desmatamento zero, de redução de emissão de CO2, e foi dessa forma que naquele momento, quando o PAC foi lançado no Rio de Janeiro, obras como Ferrogrão, 319, Margem Equatorial foram encaminhadas para estudos. Sim. Vamos lá, Ferrogrão. A senhora já citou aí algumas coisas que eu vou perguntar. Quão forte é o lobby do agronegócio pela Ferrogrão? Isso chega aqui no seu dia a dia de trabalho e tem uma maneira sustentável de fazer essa obra, na sua visão? Olha, essa obra ela foi encaminhada para estudos. Obviamente que esses estudos vão trazer informações importantes da viabilidade social, econômica, ambiental, mostrando diferentes vetores. Eu sempre insisto que não dá mais para a gente fazer os licenciamentos caso a caso. É preciso colocar em prática, e tenho insistido muito nessa tecla, para grandes empreendimentos, né, a avaliação ambiental estratégica para obras de infraestrutura, quando se trata de ferrovias, hidrovias ou estradas e assim por diante. E no caso da exploração de petróleo, a questão da avaliação ambiental para áreas avaliação ambiental estratégica para a área sedimentar. Então,
nesse caso, você consegue uma quantidade de informações muito maiores e isso ajuda a que os processos de licenciamento sejam, digamos assim, calçados por informações que já a priori nos mostram, de alguma forma, se aquele empreendimento é de alto impacto, de médio impacto, ou se ele é praticamente impossível de ser licenciado. Ainda que esses mecanismos, eles não são para dispensar o licenciamento. Então, hoje, eu diria que o esforço é para que a gente tenha um processo de olhar para os empreendimentos vendo a área de abrangência de cada empreendimento. E no caso, né, da Ferrogrão não é diferente. Eu sempre vou advogar que a gente olhe não só para a viabilidade econômica, mas também para aspectos sociais e ambientais, porque nós já estamos vivendo sob os efeitos da mudança do clima. Qualquer obra que leve a agravar desmatamento, que tenha interferência para fazer com que a situação se agrave mais em relação a recursos hídricos, em relação à estiagem, perda de umidade que favorece incêndios, isso tem que ser considerado, é uma variável importante. Mas a depender do resultado desses estudos, então, é possível que a senhora se convença de que pode haver a Ferrogrão. No caso dos licenciamentos, não é um convencimento da ministra, é uma decisão técnica do órgão licenciador. Eu costumo dizer que não é uma decisão política. Ah, esse licenciamento vai ser dado politicamente, esse não vai ser dado. Quando diz que sim, é uma decisão técnica. Quando diz que não, é uma decisão técnica. Obviamente que você olha para os empreendimentos e há uma busca de reduzir impacto, de atender determinadas demandas que são colocadas. Isso aconteceu já em algumas situações. Por exemplo, o linhão de Tucuruí, por exemplo, demorou mais de uma década para poder ser licenciado. E o que acontecia é que os pedidos que eram feitos pelo órgão licenciador não eram atendidos adequadamente. A demanda dos povos indígenas de que eles deveriam ser ouvidos, deveriam ser considerados, não eram atendidas. No momento em que teve uma empresa que resolveu fazer o dever de casa, resolveu-se um problema que era importante do ponto de vista do suprimento de energia, né, em função da necessidade do linhão. Tá certo. Sobre sobre clima, a senhora acha que a tragédia no Rio Grande do Sul, ela pode ser, para a sociedade brasileira, meio que um ponto de virada para as pessoas, para cair a ficha nas pessoas de que está aqui, está do nosso lado, né? De que a ameaça está muito perto da gente, ou ainda as pessoas ainda não estão realmente conscientes de que uma coisa tem a ver com a outra? Eu acho que a sociedade ela tem um aprendizado muito rápido e ela está sentindo na própria pele os efeitos da mudança do clima, seja na forma de estiagem, seja na forma de chuvas torrenciais, ou seja na forma dos incêndios, quando nós tivemos agora, por exemplo, uma antecipação dos incêndios de cerca de 2 meses e meio, o que estava acontecendo já desde maio, no Pantanal, era para começar agora, em agosto. E isso é a mudança do clima. Isso tem um prejuízo para a vida das pessoas, como aconteceu no Rio Grande do Sul, prejuízo da perda de vida, prejuízo de pessoas que se acidentaram, prejuízo das pessoas que perderam, né, suas economias, sua própria casa, né, pessoas que perderam sua terra, que ficou totalmente inviável, porque foi completamente devastada. E isso é o que eu chamo de uma espécie de pedagogia da dor, de pedagogia do luto. O que a gente não pode permitir é que a visão negacionista ou conformista, ela entre em cena para desconstruir essa consciência que as pessoas vão adquirindo. Porque elas querem deixar tudo como está, porque tem uma atitude que eu diria que é suicida em relação a vários aspectos, a vida das pessoas, em relação às dinâmicas econômicas, em relação à natureza. Então, essa visão,
chega sempre dizendo que pode ter uma saída tecnológica, que vai resolver tudo e que não precisa se preocupar. Uma outra forma é dizer, mas isso já aconteceu em 1941 e o que está acontecendo só vai acontecer a cada 90 anos. Isso não é verdade, porque o Vale do Taquari teve uma enchente no começo do ano passado, depois teve uma segunda enchente, esse ano já teve, pelo menos acho que é a quarta enchente. Ou seja, não tem mais a ideia de 90 anos. Esses eventos vão ser cada vez mais intensos e serão cada vez mais frequentes e serão, digamos assim, avassaladores, porque eles já vão acontecer em cima de algo que foi alterado. Né? Se você conseguiu fazer com que a tua casa, o teu comércio sobrevivesse na primeira enchente, dificilmente você consegue na segunda, na terceira. Em alguns casos, não bastam apenas obras para adaptação, fazendo encostas, fazendo sistemas de drenagem. Você vai ter, de fato, fazer remoção de população e até mesmo de determinados espaços em termos de infraestrutura vão se tornando inviáveis. Você tem uma ponte que foi totalmente arrastada. Aquele ponto, ele pode sofrer uma nova pressão em termos do volume de água e não adianta você construir a ponte no mesmo local, com a mesma espessura, com, digamos assim, o mesmo comprimento, a mesma altura. Né? São esforços que precisam ser considerados no que nós chamamos de adaptação. Vamos ter que nos adaptar aos eventos climáticos extremos, a esse novo normal. E mais do que adaptar, a gente vai ter que continuar mitigando aquilo que leva à mudança do clima, ou seja, emissão de CO2 em função de desmatamento, carvão, petróleo e gás, e vamos ter que transformar o nosso modelo econômico em um modelo sustentável. A COP30 também, de certa maneira, eu acho que vai ser um divisor de águas para a sociedade brasileira, né? Porque imagino que vai haver uma massificação do debate, como houve na Rio+20, como houve na Eco 92, né? E queria perguntar à senhora qual é a ambição do governo brasileiro com o depois da COP30, assim, o que vocês esperam em que patamar a gente vai estar depois da realização do evento? Bem, primeiro a gente tem que realizar o evento e ter bons resultados para o evento. Porque o bom resultado da COP30 significa NDCs ambiciosas que nos leve a alcançar a missão 1.5, que é não permitir que a temperatura da Terra exceda a 1.5 de aumento em relação ao período pré-industrial. Ainda é possível? A senhora acha que ainda dá? Eu acho que tem que ser possível, porque nós precisamos continuar existindo nesse planeta em condições razoáveis de sobrevivência, né? E os esforços terão que ser feitos por todos os países, sendo que países ricos têm que liderar esse esforço, tem que liderar não só do ponto de vista de suas NDCs, porque eles têm maior quantidade de emissão, hoje o maior emissor é a China, o segundo maior emissor são os Estados Unidos, depois vem a União Europeia. Eles têm que liderar na redução, eles têm que liderar no aporte de recursos para ajudar os países em desenvolvimento a fazerem a sua transição energética, a sua transição ecológica, e os países em desenvolvimento de renda média alta, como é o caso do Brasil, também cumprirem com as suas obrigações. E aí entram países com um nível de emissão que não é do tamanho desses a que me referi, mas que são emissões que precisam ser encaradas de frente. No caso do Brasil, nosso maior vetor de emissão é desmatamento. Mais de 50% das nossas emissões vem de desmatamento. Agora, nós vamos ter metas para todos os setores, para a energia, para a agricultura, para a parte de transporte. Todos os setores terão que ter ali suas metas de redução para que a gente possa chegar na neutralidade em relação à emissão de carbono em 2050. E nesse sentido, o Brasil quer chegar na COP29 com NDCs que sejam comprometidas com essa redução e com o alcance da missão 1.5. E queremos que os países, né, possam, a exemplo do que o Brasil espera fazer o mesmo. E a gente
vai sair da COP29 com um indicador de sucesso que é meios de implementação. O indicador de sucesso da COP30 é termos NDCs suficientemente comprometidas e ambiciosas para não ultrapassar 1,5 de temperatura. O que o Brasil vai fazer após isso é uma única palavra: implementação, implementação, implementação. Porque nós vamos colocar ali os compromissos dos países, eles são revisitados a cada 5 anos, é feita ali uma avaliação, e até lá nós vamos ter que fazer tudo o que precisa ser feito para estabilizar em 1,5, porque nós já alcançamos 1,5 o ano passado. Agora nós vamos ter que segurar. O que era para chegar a partir de 2040 chegou em 2023. Ainda vai ter autoridade climática? Como é que está essa ideia que foi muito debatida, principalmente na transição de governo, né? E acabou que ainda não saiu do papel, mas ainda está no radar do Ministério? Sim, ele está inclusive dentro da discussão do plano de enfrentamento aos eventos climáticos extremos. A proposta que foi levada ao presidente Lula, ao chefe da Casa Civil, foi um plano que trabalha a lógica de enfrentarmos a questão do risco, em lugar de fazermos apenas um enfrentamento já após o desastre, né? Sair da lógica da gestão do desastre para a lógica da gestão do risco. E esse plano ele está sendo avaliado dentro da dinâmica interna de governo. Eu espero que a gente, o quanto antes, possa aprová-lo, porque é a forma da gente prevenir os efeitos deletérios dos eventos climáticos extremos, não que eles não irão acontecer, eles vão acontecer. É que nós temos que estar mais adaptados e mais preparados para fazer esse enfrentamento. Um dos instrumentos que será necessário para fazer melhor esse enfrentamento, que hoje nós não temos, é a figura da emergência climática. Hoje nós temos estado de emergência, calamidade, para o evento já instalado. Nós precisamos fazer isso de forma antecipada, obviamente que com base em evidência, nos municípios que são mais vulneráveis, com sistemas de transparência e compliance, para que não haja nenhum desvio dos recursos que serão utilizados para fazer esse enfrentamento de forma mais célere e com mecanismos burocráticos, digamos assim, mais ágeis, o que não significa que sejam flácidos em relação à questão do rigor do uso desses recursos. E também, né, no caso, além desses instrumentos legais, nós vamos precisar dos meios financeiros e provavelmente de um operador para a implementação do plano. O plano de combate ao desmatamento, ele funciona porque nós temos a Secretaria de Combate ao Desmatamento, né, Ordenamento Territorial e Fundiário Sustentável, que foi uma inovação dessa gestão. Na gestão anterior, nós começamos com um grupo de trabalho na Secretaria de Biodiversidade, depois virou um departamento na Secretaria Executiva e agora, durante a transição, eu sugeri que se criasse uma Secretaria Extraordinária de Enfrentamento do Desmatamento, inspirada no Ministério de Desenvolvimento Agrário. Extraordinária porque quando resolver o problema do desmatamento não faz sentido existir a secretaria. E também inspirada na Autoridade para Risco Nuclear, inspirada na Autoridade para a questão olímpica, eu sugeri que tivéssemos uma autoridade climática para que pudéssemos enfrentar melhor o risco climático. Ele é uma realidade, né, tanto quanto as questões de natureza, digamos, geopolítica que hoje assustam, né, as nossas possibilidades de paz. A mudança do clima tem um efeito dramático sobre os sistemas econômicos, sobre os sistemas de segurança alimentar, pode gerar escassez de alimento, pode gerar aumento de inflação numa situação de dificuldade em termos sociais em várias regiões do mundo, a gente pode ter ameaças à paz. E tudo isso tem que ser olhado do ponto de vista da ideia de segurança climática. Saúde pública global tem que ser pensado de forma integrada. Saúde, né, planetária global, olhando para a questão da mudança do clima, tem que ser encarada também nos espaços multilaterais. E aí,
né? Não tem essa história dos nossos conflitos geopolíticos. Todo mundo vai ter que entrar nessa equação. Porque é um problema de todos, né? O Ministério já quantificou, ministra, o impacto que teve sobre as ações de fiscalização, de proteção das unidades de conservação, as greves, né, as diferentes greves dos servidores do meio ambiente? Olha, é algo que com certeza tem impacto. Nós estamos trabalhando muito fortemente para ter um desdobramento que seja adequado para o legítimo movimento dos servidores em relação à melhoria salarial, em relação à valorização da carreira. É de todo o nosso interesse ter uma carreira valorizada, como eu disse, né? Apostar no fortalecimento da gestão pública, apostar no fortalecimento das políticas públicas, leva a que se tenha também carreiras valorizadas. A ministra Esté tem analisado as propostas e eu acredito que conseguimos avanços até aqui, mas os servidores ainda estão buscando chegar a uma proposta que seja satisfatória, pelo menos na dinâmica de que a negociação não acaba agora. Nós temos uma demanda reprimida de 6 anos sem que os servidores tivessem qualquer atenção para a valorização da sua carreira. O presidente Lula, no primeiro ano, já deu um aumento de 9%, e agora estamos num processo com vários setores, onde o Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, né, das 21 primeiras mesas, nós trabalhamos muito das mesas de negociação, no meio de tantas, que fôssemos os primeiros. Nós conseguimos fazer com que os concursados que estavam na reserva para o ICMBio e para o IBAMA viessem. Já conseguimos o concurso do Ministério do Meio Ambiente, conseguimos o concurso para o IBAMA e para o ICMBio, fizemos um pedido de mais de 3.000 novos servidores para suprir as necessidades, acho que são 3.800, tanto do IBAMA quanto do ICMBio. Estamos em diálogo com a ministra Esté, mas, segundo a ministra Esté, vai ser possível, talvez, fazer uma antecipação desse concurso, e eu espero para poder repor, né, essa capacidade de trabalho que os técnicos e os servidores, os analistas ambientais estão reivindicando. Ministra, qual é a opinião da senhora sobre a situação da Venezuela? Dá para, frente ao que a gente está vendo, dá para a gente chamar o regime do Maduro de uma democracia? Um regime democrático pressupõe que as eleições são livres, pressupõe que os sistemas são transparentes, pressupõe que não haja nenhuma forma de perseguição política ou de tentativa de inviabilizar com que os diferentes segmentos da sociedade que legitimamente têm o direito de pleitear, né, chegar ao poder, né, não venham a sofrer qualquer tipo de constrangimento ou impedimento. Na minha opinião pessoal, eu não falo pelo governo, não se configura como uma democracia, né? Muito pelo contrário, acho que temos que ter uma situação em que você já decreta a posse e o Brasil está muito correto quando diz que quer ver o resultado eleitoral, os mapas, todas as comprovações de que, de fato, houve ali, né, uma decisão soberana do povo venezuelano. A senhora ficou feliz com esse posicionamento do governo Lula? Eu acho que, quando se trata de política externa, o governo está correto em buscar as cautelas necessárias, mas a cobrança foi veemente. E o fato de fazer essa cobrança é uma forma de colaborar com o fortalecimento da democracia no nosso continente e de que a gente não tenha nenhum tipo de atitude que venha extrapolar esse princípio. Eu sempre trato a democracia, os direitos humanos como um valor, né? E valores não podem ser relativizados. Tá certo. A senhora foi um dos nomes mais estrelados da Frente Ampla que permitiu a vitória do presidente Lula, né? Houve, naquele momento de 2022, uma expectativa muito grande da sociedade para uma reconciliação, uma reaproximação. A senhora sempre falou que nunca foi uma questão pessoal. E essa reaproximação não só ajudou na vitória dele, como trouxe a senhora para o governo de volta. Como é que a senhora vê essa Frente Ampla que elegeu o Lula hoje? Ela está 1 ano e 9 meses, né, depois da vitória. Ela ainda segue forte? Como é que a senhora avalia?
ela segue forte e necessária. A Frente Ampla, que elegeu o presidente Lula, que ajudou a salvar a democracia brasileira, que foi o tempo todo vituperada com tentativas toscas de golpe e mecanismos de interditar a democracia, ela é necessária e tem que ser cada vez mais fortalecida. E quando eu falo frente ampla, eu não estou me referindo apenas aos partidos políticos e às lideranças políticas. A frente ampla que deu vitória ao presidente Lula, ela tem um sentido bem maior, que é o fato de ter sido capaz de fazer uma frente ampla com diferentes setores da sociedade, mesmo aqueles que eventualmente discordam. É uma frente ampla com trabalhadores, com empresários que defendem a democracia, com mulheres, com jovens, com população LGBTQIA+, com povos indígenas, com o povo preto. É uma frente ampla que tem como horizonte a defesa dos ganhos civilizatórios que a gente não pode abrir mão dele, né? O respeito à democracia, o enfrentamento da mudança climática, o combate à desigualdade e a questão do respeito à diversidade. Essa frente ampla que elegeu o presidente Lula. A senhora defende que o presidente Lula seja candidato à reeleição? O presidente Lula conseguiu algo inédito em situações bastante adversas, que quando a democracia e o país precisou de uma liderança para poder evitar uma das piores situações que o Brasil poderia passar, que seria um segundo ano de governo Bolsonaro, ele foi a pessoa que foi capaz de congregar essa frente ampla a que me referi, né? Ele tem todo o direito, se quiser buscar um quarto mandato, de fazê-lo. Essa é uma avaliação que ele fará a partir do seu olhar para tudo que ele já tem como legado e para o legado que quiser continuar deixando. Agora, eu acho que antecipar esse debate não é bom, né, para o momento que a gente está vivendo. E o presidente nem quer fazer esse tipo de debate. Essa é uma discussão que tem que estar posta no momento certo, né, porque agora o que a gente precisa é de governar o Brasil para os brasileiros, quem votou e quem não votou, para continuar reduzindo pobreza, para continuar gerando emprego, para continuar reduzindo desmatamento, para continuar fazendo política de defesa dos direitos humanos, ganhando protagonismo internacional, ocupando espaços como estamos ocupando agora no G20, nos BRICS, o enfrentamento que vamos ter que fazer da mudança climática na prática, sediando a COP30, enfim. Esse é o momento de mantermos a frente ampla, unida, olhando para dentro e para fora do governo. É isso que vai fazer a diferença. É a nossa capacidade de dar resposta, de estabilizar conquistas econômicas e sociais, que vai nos ajudar também a manter as conquistas democráticas e políticas. A senhora ainda sonha em ser presidente da República? Não, eu não tenho isso no horizonte. Né? Hoje, eu dei uma contribuição efetiva durante 3 vezes em que concorri. Não tinha mais no meu horizonte concorrer. Eu fui ser candidata a deputada federal pelo contexto que estávamos vivendo naquela oportunidade e o povo de São Paulo generosamente me elegeu deputada federal com uma plataforma que era de ser deputada por São Paulo e pelo Brasil. Porque eu sei que a minha causa não consegue ficar dentro de um espaço geográfico limitado, ainda que tenha que trabalhar também nesses espaços. E, como deputada federal, né, eu sabia que poderia dar uma contribuição na agenda da sustentabilidade, sobretudo naquele momento difícil que ainda estamos atravessando, mas que estava muito mais agravado, e tive a honra de, pela 3ª vez, ser convidada para ser ministra do Meio Ambiente do presidente Lula, e graças a Deus, agora, diante de algo que para mim é muito animador, ver que a política ambiental, que há 20 anos atrás eu formulei a ideia de que deveria ser transversal, agora ela é de fato transversal, né? Agora mesmo nós estávamos fazendo ali o Plano Clima Participativo, com a presença da Ministra das Mulheres, com a presença do Ministério da Fazenda, a Secretaria-Geral da Presidência, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério de Ciência e Tecnologia.
ver que o plano de transformação ecológica é coordenado pelo ministro da Fazenda, com eixos que antes talvez fossem pensados só na área ambiental, né? Que é a questão de economia circular, bioeconomia, infraestrutura resiliente, a questão de adensamento tecnológico para o enfrentamento da mudança do clima, né? Tudo isso é algo que agora dá, digamos assim, uma grande esperança de que a política ambiental deixa de ser uma política setorial, passa a ser uma política transversal, mesmo em meio às contradições que nós temos que manejar. O que a Marina Silva, ministra desse mandato do Lula, diria para a Marina Silva de 2003 a 2008? Marina, você agora é ministra de um governo de frente ampla. Tá certo. Antes eu era uma ministra do Partido dos Trabalhadores, né? E hoje eu sou uma ministra de um governo de frente ampla, sabendo que tem que fazer essas mediações, né? E alguém que foi candidata à presidência da República por 3 vezes, que apresentou um programa, que não foi eleita presidente e que, portanto, numa frente ampla, você não implementa o seu programa, você implementa o programa dessa frente ampla, que eu tive a felicidade de ver o presidente Lula se comprometendo com os pontos que eu assumi, que eu apresentei para ele, e que esses pontos vêm sendo implementados. Desmatamento zero era algo que as pessoas falavam desmatamento ilegal zero. Desmatamento zero é uma formulação do presidente Lula. A atitude de fazer com que as obras do PAC, em lugar de irem diretamente para o PAC, sejam submetidas a estudo, foi uma decisão do presidente Lula em relação a esses empreendimentos. Ir para a COP28 e dizer que o mundo tinha que sair da dependência do uso de combustível fóssil foi o discurso do próprio presidente. Então, isso faz a diferença. Ministra, muito obrigado pelo seu tempo e espero daqui até os próximos anos do governo a gente retomar essa conversa para ir atualizando todos esses pontos. Obrigado. Obrigada a você. Bom a gente se reencontrar de novo, que não fosse naquelas coisas de carrapicho, né? Exatamente. Vocês chamavam carrapato, eu dizia, não, carrapato tira o sangue, é carrapicho. Na campanha a gente faz isso, a gente fica seguindo o candidato para tudo que é lado. Mas muito obrigado. E a você, muito obrigado pela audiência. Você sabe que eu sempre trago um convidado, uma conversa interessante para você.